Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia. Você conhece bem quanto paga de imposto em cada produto que compra, seja na padaria, na farmácia ou no supermercado? Sabe quanto de imposto recai sobre o valor de um carro? Pois a grande maioria não tem a menor noção de quanto deixa do seu dinheiro na hora que paga uma conta no restaurante ou quando abastece o seu veículo. Vamos conversar sobre um programa de educação fiscal. Minha entrevistada hoje é quem tem levado essa ideia para muitas cidades, para muitas regiões do Brasil. É a economista Ana Cristina Zúcaro, auditora da Receita Federal em São José dos Campos. Andei lendo a respeito desse assunto, Ana, e eu falei agora há pouco aqui de educação fiscal. Mas o que é a sua preferência? Falar de educação fiscal para a cidadania? Seria algo mais abrangente, mais interessante para a gente poder, para o nosso telespectador poder entender o que significa isso? Eu sempre prefiro utilizar o termo educação fiscal para a cidadania, porque é esse o objetivo. A educação fiscal é um programa, é um programa federal. Os estados também participam e hoje os municípios também. O município de São José dos Campos, por exemplo, recentemente sancionou uma lei e é um dos mais novos municípios que tem um programa municipal de educação fiscal. Na prática ele funcionaria como? Na sala de aula, vamos imaginar assim. Em que período, que faixa etária, em que ano que entra o conteúdo? A educação fiscal, ela na realidade tem o propósito de atingir a sociedade como um todo. Então, desde os pequenininhos, é possível trabalhar com eles, até o universitário. E a sociedade em geral também, universitários. Na realidade, o programa ele é composto de 5 módulos. Ele tem um módulo para o ensino fundamental, um módulo para o ensino médio, para o universitário, para servidores públicos, porque também é importante que os nossos órgãos de Estado estejam preparados também com essa nova visão. Isso mesmo. E uma visão para a sociedade civil como um todo. Então, são projetos diferenciados para várias áreas. Muito interessante. Agora, eu gostei dessa história lá do ensino fundamental, porque isso pega na base, né? Exato. Hoje a gente vê toda uma geração que não tem a menor ideia do quanto do dinheiro que você ganha vai para os cofres públicos ou é retido em forma de imposto. A gente se incomoda com o alto valor de determinados produtos, mas não sabe quanto está embutido ali de imposto, não sabe o peso da nossa cobrança para que esse valor seja bem aplicado. Quer dizer, essa alienação geral aí é um grande entrave para o progresso de um país, hein? E é uma questão histórica para nós brasileiros, né? A gente vive num período mais longo de democracia do país. Então, nós não tivemos oportunidade... São 28 anos, né? 28 anos. Quase 29 anos, 2014, né? Exatamente. E esse período mais longo, nós não tivemos oportunidade de formar uma geração que viva a democracia, que saiba viver conscientemente essa democracia. Nós estamos aprendendo isso agora. E há uma lacuna em relação a conhecimento que prepare o cidadão para exercer a sua cidadania. Nós temos todo um embasamento legal. A própria Constituição nos diz, né, no seu parágrafo único do artigo 1º da Constituição, eu gosto muito de citar, porque ele é belíssimo, né? Todo o poder emana do povo, através dos seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa lei. Então, a Constituição, ela nos dá esse direito, que é quase um dever mesmo, de participar das coisas do Estado. Mas a gente não conhece isso, não fomos preparados para isso. A educação fiscal, ela visa fechar essa lacuna. Então, está trazendo informações em relação à estrutura do Estado, dessa relação do Estado e a sociedade, do nosso sistema tributário, porque isso afeta a todos nós. Quer dizer, a todo momento a gente está participando disso, sem saber. A gente está dormindo. Nós temos uma geladeira ligada, ela está consumindo energia e sobre esse valor vai incidir um tributo que nós vamos pagar. Então, levar isso para as crianças, para essa geração futura, é fundamental, sem dúvida. Acreditamos que a gente vai conseguir trazer uma geração mais participativa, que consiga deliberar junto com o Estado, para que consiga também auxiliar o país fazer as transformações. Nós temos ainda transformações muito básicas para fazer.
Olha, o que você está falando é algo muito sério, muito importante e dependendo da percepção, é revolucionário, né? Quer dizer, você está sugerindo ferramentas para que a sociedade civil controle o seu governante, administre os caminhos, as opções, né? As políticas de ação em qualquer área que seja. Mas vamos voltar um pouco mais. Você falou agora há pouco desse período todo de democracia, mas antes do período de democracia houve o governo militar com uma série de imposições e inclusive em alguns exercícios calando essa iniciativa popular de controle da sociedade, por parte da sociedade civil organizada. Aí eu me recordo lá nos tempos da escola que havia algumas matérias que eram aquelas matérias em que se guardavam esses conteúdos de ensino moral, educação moral e cívica. Parece que antes tinha uma OSPB. Eu me recordo que em pouco tempo eu tive lá, Organização Social e Política Brasileira. Essas disciplinas não contemplavam necessariamente essa tomada de consciência, né? Porque ela foi um pouquinho desvirtuada da sua essência. Vamos retomar um pouquinho a história. Nós tivemos um período mais longo de democracia antes desse nosso, antes do golpe de 64, aproximadamente 19 anos. Nesse período, os pedagogos, eles lutaram para que houvesse uma matéria que preparassem o jovem para o exercício da democracia, né? Pegando aí toda essa lacuna histórica de que nós nunca conseguimos formar uma geração para a democracia. E em 61, Anísio Teixeira, que foi um grande pedagogo, inclusive Paulo Freire se baseou nas teses de Anísio Teixeira para muitos de seus trabalhos. Anísio Teixeira oferece, então, essa proposta do SPB, que era a Organização Social e Política Brasileira, como uma disciplina para o ensino médio na época, para formar os jovens para viverem, como ele chamava, efetivamente a democracia. Acontece que em 64, logo em seguida, veio o golpe militar, que tirou algumas disciplinas, tirou filosofia, tirou a sociologia, porque eram talvez muito críticas, fazia pensar, mas manteve o SPB. Um pouco depois, por volta de 67, a ditadura cria a educação moral e cívica. Inclusive, os professores que atuavam nessa matéria, eles eram selecionados, eles passavam por um interrogatório, uma formação especial. Então, se deturpou o objetivo da matéria USPB, embora tenha se mantido. Na redemocratização, essas matérias elas ficaram associadas à ditadura. Então, nós eliminamos do currículo essas matérias. E nós temos ainda uma lacuna muito grande em relação a essa formação. Temos alguns temas que, inclusive, devem ser trabalhados de forma transversal em relação à ética, à cidadania, que essa é a base, né, para criarmos cidadãos efetivamente críticos, participativos, ativos dentro da sociedade. Mas ainda é muito pouco. Olha, nós vamos, então você já está entrando no aspecto do conteúdo, nós vamos trabalhar daqui a pouco essa questão da ética, a questão dos valores, a questão das crenças possibilitadoras para fazer do nosso país um país mais consciente. Quem faz um país mais consciente é a gente, é você. Quanto mais conscientes estivermos do nosso momento histórico, do sujeito que somos dentro dessa composição toda, nós conseguiremos transformar o nosso Brasil. É o conteúdo que nós vamos falar daqui a pouco no próximo bloco do Vanguarda Comunidade. Até já.